falsas profecias, falsas visões. Quem é o profeta mirim Miguel Oliveira? Miguel Oliveira é um adolescente entre 14 e 15 anos que viralizou nas redes sociais com pregações teatrais, alegando falar em línguas, profetizar números de CPF e saldos e carteiras de crédito aos fiéis, além de fazer pedidos de Pix em massa durante orações ou revelações. Seu estilo lembra o de pregadores carismáticos, porém duplicado em um ator infantil, voz alterada, frases clichê, como por exemplo, eu não sou pregador, sou profeta, poses dramáticas e revelações baseadas em frases copiadas de outros vídeos, como já apontado por pastores mais sérios e comprometidos com a palavra de Deus. Ofideke duque teke toca tá, ofideke duque se que teka tá, ofideke paca toca teke tá, ofideke duque teke paca to, ocataraca teka tá. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a porta! Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra... Miguel Oliveira também já rasgou laudos médicos em público, alegando curar leucemia. Em seguida, capitaneou pedidos de doações grandes como 4 Pix de R$1.000 para milagres. Acusado de extorquir a fé de quem está vulnerável, pastores renomados como Silas Malafaia qualificaram as ações de Miguel como uma farsa. Ele seria inteligente, mas está sendo usado para enganar pessoas. Diante da pressão pública e de ameaças, o Conselho Tutelar proibiu Miguel de pregar ou expor-se em redes sociais e orientou o afastamento dos cultos. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Saio que me Jofá se quer ele era fiel. E a Bíblia diz que ele era tão fiel, missionária Suzana, que tentava achar ocasião contra ele. Procuravam achar, mas não encontravam, porque ele era fiel. Tem gente que não tem o que falar de você. Aí como ele não tem o que falar, ele tem que procurar para falar alguma coisa. É muita sabedoria para pouco glória. É mistérios muito misteriosos para pouco glória. Tentavam achar. Meu pastor, gostei do senhor. Isso é muito grande na terra. Grande é o senhor. Tem gente que está tentando achar, porque ele não tem o que falar de você. Já que ele não tem o que falar, eu vou tentar procurar. Porém, você já se perguntou de onde vêm essas profecias financeiras? Embora não tenha documentado profecias literais sobre saldo bancário, é comum que virtualmente grupos religiosos ou pseudos grupos religiosos usem efeito Foreign Barney, declarações vagas. Logo teremos prosperidade que se realizam pela estatística. Também tem a estratégia do marketing emocional, ou melhor, efetividade de marketing emocional. Palavras de libertação vinculadas a gesto de submissão ao pregador, inclusive entrega de dados. Uso de dados pré-coletados via formulários, busca de CPF em bancos de dados públicos ou aplicativos que misturam nomes e lugar de nascimento.
Em outras ocasiões, essa dinâmica evolui para o golpe do octilhão, no qual criminosos prometem que um depósito de 25 mil, mais ou menos, ou 25 reais, se transforma em uma fortuna astronômica. Operação documentada pela Operação Falso Profeta, com mais de 50 mil vítimas, 160 milhões movimentados. Assim afirma-se que Deus mostrou seu saldo bancário. Geralmente significa que os dados foram apenas inferidos ou até extraídos de modo oculto, e os sinais sensacionais servem de entrada para pedidos de dinheiro. Outro ponto, o problema bíblico. Não confie em todo o espírito, como está em 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. A Bíblia adverte severamente contra falsos profetas. Quando alguém falar em nome de Deus algo que o Senhor não tenha mandado, isso é algo que ele inventou, geralmente. Deuteronômios, capítulo 18, versículo 20 ao 22. E vejam o que diz em Ezequiel, capítulo 13, versículo 3 ao 9. Ai dos profetas que são como raposas no deserto, que têm visões vãs e adivinhações mentirosas. Não vieram de mim, porém dizem, assim diz o Senhor. Você já vê que na época do profeta Ezequiel já tinha várias profecias alertando o povo de Deus para os dias de hoje. Também diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, eu os conhecerei pelos frutos. Lembra que um lírio da prosperidade pode ter raízes de ganância. Essa prática de ler o cartão de crédito de alguém em nome de Deus, porém sem respaldo documental ou teológico, se encaixa perfeitamente na categoria de profetas vãos. Eu mando no Banco do Brasil, eu mando na Caixa Econômica Federal, eu mando no Bradesco. Tem um varão andando comigo aqui dentro. Funcionário, eu posso parar agora? Posso parar agora? Não. Ah, não? Ela balança sua cabeça assim, ó. Não, deixa eu te falar. Se você parar, Deus te pega. Deus me pega. E a senhora também. Ai, ô Cantaramaia. Eu mando no Banco do Brasil, eu mando na Caixa Econômica Federal, eu mando no Bradesco. Eu sei até quando tem na conta de vocês. E digo, eu estou mandando a providência. O meu nome para vocês é Jeová Jireh, o Deus da provisão. E no glória a Deus, de 35 pessoas, eu abro a porta. Jesus também ensinou que quem ama o dinheiro ama menos a Deus. Mateus capítulo 6, verso 24. E que o verdadeiro evangelho não exige provas sensoriais, mas fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quarto ponto. Porque isso é contrário ao verdadeiro evangelho. Isso que o pastor Mirim faz, essas falsas revelações, visões e profecias. Vamos tratar deste assunto neste momento. Ele desvia o foco da cruz para a teologia da prosperidade, que é muito famosa nos dias atuais. Enquanto Paulo sempre pregou Cristo crucificado, em 1 Coríntios capítulo 2, versos 2, hereges modernos vendem uma unção financeira como se prosperidade material fosse sinal de favor divino. Isso contradiz Romanos, capítulo 8, verso 18. O sofrimento aqui, tão leve, é a preparação para o eterno. Promover avareza e falsa fé. Como ensina em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. A fé se transforma em vício de espetáculo, não confiança no caráter de Deus. E também produz engano coletivo. Quando grandes públicos compram sua narrativa, deixa de haver chamado ao arrependimento, discipulado ou obediência. Isso reforça como asas mentirosas, Provérbios, capítulo 26, versos 2, e alimenta jovens egos e alimentar-se de likes e doações. Também temos o problema do negacionismo teórico. O profeta Miguel Oliveira
quando confrontado, disse que não tem laudos ou que perdeu numa mudança. Compare isso ao exemplo bíblico de Ananias e Safira, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 11, que mentiram sobre dinheiro e sofreram consequências espirituais. A Bíblia não tolera falseamento de motivações. Porque o médico disse uma coisa, mas meu Deus está dizendo outra. O médico disse uma coisa, mas meu Deus... Vem vocês dois para o altar aqui, por favor. Tem um guerreiro marchando aqui, ó. Ó, só olha pro altar. Esquece o povo, olha pro altar. O médico disse uma coisa, mas Deus está falando outra. Porque para ela é ponto cerrado, é ponto acabado. Não tem mais jeito, mas põe a mão no teu ventre. Eu tô vendo uma raga de fogo. Quem pode levantar a mão, abrir a boca e dar um grito? Porque o médico disse uma coisa, mas o meu Deus está falando outra. Você pode escutar esse choro de criança? Prove, azar e ató. Quebrou a prova e a van. Eu tiro o caroço. Repricomada artária, prevo, azar. Porque ele disse, é o caroço que está impedindo. Mas o meu Deus está dizendo, eu te cubro, tiro o caroço e tu segura a criança. Ore me canta, ore me nasce. Eu queria 15 guerreiros para levantar a mão, abrir a boca e entrar comigo na marcha. Pro papá, pré papô, ele me canta, ele me nasce. Vai ficar me olhando ou vai pular dessa cadeira perto agora? Tudo me conta, ele me nasce. Pastora, põe a mão no ventre dela lá. Eu vou tomar os vasos agora, Miguel. Na marcha dos vasos, eu vou quebrar a doença. E papapá, e catequete, e catacatá, e catequetô, e catatará, e chocatarô, e chocatarô, e bravoquitá, e bravoviavã, arioteriapá, se conoriotô, se terocatá, se totecopá, ele me contará da coderré, minha canderré, ele me contará da coderré, ele vai tomar. Porém, como identificar e responder a esses pregadores mirins? Como as profecias se cumprem? Critério bíblico. Profecia só se cumpre como está em Deuteronômio capítulo 18. Exceção por parte dele. Profecia que não se cumpre ou genéricas. Também temos como aplicar a sua análise. Exigir índices de acerto, precisão e humildade no ministério da palavra. Agora vamos falar sobre essa questão de Miguel Oliveira. Ele não é a porta-voz de Deus, ele representa os riscos do espetáculo religioso em redes sociais. Suas revelações de cartão e saldo não passam de show, usando técnicas de manipulação emocional, incitando audiências sobre dados íntimos, como se fossem revelações divinas. Isso não é evangelho bíblico, é versionismo teológico que mistura show business, marketing de prosperidade e filosofia de autoajuda. Tudo embalado com uma cenografia de fé. Cristo morreu por graça, não por pix rápido. Que o texto de Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 6 nos lembre. Creu e isso lhe foi imputado como justiça, sem sinais, vídeos e dados. Discernimento, leitura bíblica e oração são o antídoto contra esse tipo de engano. O pastor Miguel de Oliveira utiliza técnicas de manipulação. Ele viralizou com vídeos dramaticamente teatrais, incluindo rituais como rasgar laudos médicos enquanto afirma curar leucemia, gritar ordens como "eu rasgo o câncer, filtro o sangue". Tudo isso ele fez. Acusações frequentes sobre profecias financeiras, dizendo que Deus revelou saldos bancários ou números de cartão, sem fonte, apenas emoção, vão acompanhadas de fortes pedidos de pix no altar para lucrar.
Ele tem um estilo de voz chamativo, voz alterada, linguagem em línguas que parecem cópias, coreografias, uso de música e repetição de bordões como, abre aspas, eu não sou pregador, sou profeta, fecha aspas. Duro golpe vindo de autoridades evangélicas. O pastor Silas Malafaia afirma que Miguel é um garoto até que inteligente, mas está sendo usado para o mal. Isso não é poder de Deus, é uma farsa. O Conselho Tutelar mesmo proibiu suas ministrações públicas em redes sociais por tempo indeterminado. Porém, quais são os critérios bíblicos para medir visões e profecias? Em Deuteronômios, capítulo 18, versos 20 a 22, o teste da palavra não cumprida. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Todas as profecias que não se cumprem são obras humanas, não divinas. Esse é o padrão dado por Deus na lei. Em Deuteronômios, capítulo 18, 10 ao 13, tem a proibição da adivinhação. É abominação diante de Deus. Não se acha alguém que consulte espíritos, faça encantamentos, presságios ou seja adivinhador. Todas as revelações por dados humanos, premonições vagas, adivinhações pessoais caem nessa categoria. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, dá um conselho a testar os espíritos. Amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai os espíritos se são de Deus ou não, porque já existem muitos falsos profetas que têm levantado-se no mundo. Ou seja, deve-se avaliar a origem espiritual com o discernimento bíblico, não simplesmente aceitar demonstrações públicas ou carismáticas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 13 ao 14, falsos ministros como anjos de luz, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados-se de apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, pois até Satanás se transforma em um anjo de luz. Porque as técnicas de Miguel são antibíblicas, profecias que não se cumprem, as afirmações de saber, número de CPF, cartão e saldo até agora não tem evidência pública de acerto, nem confirmação independente. Isso já o desqualifica como profeta, conforme diz em Deuteronômios capítulo 18. Dependência de golpe emocional e dados humanos. Pessoas relatam que em alguns eventos a revelação corresponde a dados coletados previamente ou perguntas formuladas. Isso não é sobrenatural, é sugestão. Propósito de catar ou exigir dinheiro. A fé bíblica não vincula a bênção futura financiar à oferta atual. Associar profecia à necessidade de Pix com promessa de milagre imediato se assemelha à teologia da prosperidade corrupta e ao estelionato religioso. Em conclusão, o ministério de Miguel Oliveira, embora vestido uma roupagem chamada de profético, viola repetidamente os critérios bíblicos de profecia autêntica. Contudo, que não se cumpre, estilo dramático, indução ao pagamento financeiro para obter unção, ausência de supervisão, equilíbrio doutrinário ou humildade apostólica. Jesus disse: conhecereis a árvores pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20. E os frutos observais do padrão. Deles são mais teatrais do que servidão, mais espetáculos do que edificação da Igreja de Cristo, chamado por fim ao discernimento atento, como está em 1 João, capítulo 4, versículo 1, e a solidariedade ao Evangelho genuíno. O crescimento espiritual, a revelação deve corresponder à Escritura e à graça de Deus. Não pode ser marquetejada por Pix público. Ou seja, no caso você observa que alguns profetas eles inventam, infelizmente, algumas visões para enganar o povo de Deus. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Agradeço a você que ficou até o final do vídeo, pois isso ajuda bastante na retenção.
Deixa seu like, curte, comenta e compartilha, e também vem fazer uma visita ao nosso canal Comportamento Cristão. Se você gostar, já se inscreve e ativa o sino de notificação para receber todos os novos conteúdos do nosso canal. Fiquem todos com Deus, leia a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para ter mais conhecimento, para não ser enganado pelos falsos profetas. Agora fiquem todos com o nosso amado Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.